de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa... Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Amados irmãos e irmãs, essa nossa solenidade que já celebramos hoje, do dia 1º de janeiro, ela antes era uma celebração voltada numa outra direção. Então, antes celebrava-se hoje basicamente o nome de Jesus. O evento que possibilitou ele ser chamado ali de Jesus e receber de Nossa Senhora de São José esse nome, né? Se você tiver participado da missa de Natal, que aconteceu no dia 25 de manhã, aqui na nossa paróquia, né? Lembrando que no Natal nós temos 3 liturgias diferentes. No dia 24 à noite, nós temos a chamada missa da noite. Celebramos ela aqui no 24 à noite. Pela manhã do 25, a liturgia nos dá a possibilidade de celebrar uma segunda missa diferente, embora o preceito seja o mesmo em todas as missas cumprido, chamada missa da aurora. E depois, na tarde, no dia 25 mesmo, você pode rezar ainda uma terceira missa, que é a chamada missa do dia, né? Qual é a diferença na liturgia, nas leituras, né? Na missa do 24 à noite, a gente ouviu aquele evangelho de São Lucas que narra o nascimento, especificamente, né? Nascimento, anjos, pastores, anunciam a boa nova, ok. No 25 de manhã, nós ouvimos exatamente este evangelho, só que com exceção do último versículo. É a visita dos pastores até o nascimento de Jesus, né? E depois, no dia 25 à noite, quem participou da missa, ouviu o evangelho de São João, chamado prólogo, que é uma visão assim mais teológica, mais profunda, não sobre a origem de Jesus, mas sobre a existência eterna da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Agora, então, qual é a diferença aí desse versículo que apareceu a mais no evangelho de hoje para o dia 25, né? Nós visitamos Jesus, os pastores, terminada a visita, aí como que termina o evangelho de hoje? O evangelho termina jogando uma luz sobre uma sombra que já paira sobre a manjedoura, de que Jesus é Jesus por causa de algo que ele vai fazer por nós, né? Então, o que significa Jesus? Jesus significa Deus salva. E hoje, no evangelho de hoje, acontece então o primeiro derramamento de sangue de Jesus. Então, como é que terminou aí o evangelho hoje? Jesus, 8 dias depois, foi
circuncidado. Circuncisão é um derramamento de sangue. Mais parecido com o que tem hoje, chama cirurgia de fimose. Quem fez, espero que tenha feito numa idade muito tenra, e você não se lembra do que aconteceu, mas acontece um corte numa área muito sensível. Não vou especificar agora, porque senão o YouTube vai cair aqui e vão cancelar o nosso vídeo, certo? Mas foi um derramamento de sangue já de Jesus com 8 dias de idade. Já era como que o Calvário projetando uma sombra sobre a manjedoura, né? Esse menino que é Deus, que se chama Jesus, que é Deus que salva, ele nos salvará sim, com o derramamento de sangue. Por isso que hoje, então, era antes a chamada missa do nome de Jesus, né? Porque exatamente 8 dias depois do nascimento, acontecia a circuncisão. É meio análogo ao nosso batizado, certo? É bem parecido. E é o momento em que a criança recebe o nome, né? Ali ele passa a se chamar Jesus. Mas aí a liturgia, então, ela deixou de focar estritamente nesse aspecto e passou a dar um olhar um pouco mais amplo. E já que é a primeira celebração do ano civil, né? A última e a primeira, a gente então passou a focar no dogma, que é o dogma mais fundamental de Maria Santíssima. É como que a repercussão do que aconteceu no Natal. É como se no Natal tivesse acontecido algo muito grandioso e parece que não deu tempo de fazer todas as perguntas. Parece que não deu tempo de entender a profundidade de tudo que aconteceu. E aí agora, 8 dias depois, a igreja nos permite fazer uma pergunta. E a igreja nos dá a resposta dessa pergunta que, na verdade, já tinha sido respondida 9 meses atrás. Lá quando o Verbo se encarnou no ventre de Nossa Senhora, alguém já tinha respondido a pergunta que nós vamos fazer hoje. E qual é a pergunta que nós vamos fazer hoje, né? Bom, Jesus nasceu. Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, a mãe dele é mãe de quem? Presta atenção na pergunta, tá? A mãe dele é mãe de quem? Porque, infelizmente, as pessoas que negam esse nosso dogma, e é um dogma da fé católica, tá? Vou falar um pouquinho o que é dogma, para quebrar aí alguns paradigmas exóticos que tem na cabeça de alguns católicos aí que se sentem deprimidos e oprimidos com essa palavra, né? Mas o dogma de hoje afirma o quê? Maria é mãe de Deus. Por isso que a solenidade é solenidade da maternidade divina. A ênfase não está no maternidade, a ênfase está no divina. Está exatamente no adjetivo, não no substantivo. Então, qual é o dogma que hoje o católico professa? Maria é mãe de Deus. Como podemos negar essa verdade? E tentaram negar essa verdade, né? Basta você fazer a pergunta que provavelmente qualquer mãe grávida aí que deu à luz, enquanto grávida ou enquanto parturiente, né, o neném acabou de nascer, qualquer mãe se sentiria muito ofendida de ouvir a pergunta que possibilita questionar esse dogma. Não é negar, é questionar, certo? E a pergunta que eu fiz para vocês foi: se o menino que nasceu é Deus, então Maria é mãe de quem? Quem nasceu de Nossa Senhora? Quem? Jesus. Ok, mas quem é Jesus? Deus. Que Deus? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora que o católico tem que ficar bem atento, senão ele começa a fazer heresia facinho. Então, quem é Deus? O nosso Deus é um Deus que se revelou como Trindade. Então, o nosso Deus é Pai, o nosso Deus é Filho, e o nosso Deus é Espírito Santo. Então, quantos deuses temos? Exatamente, um. Apenas um. São 3 pessoas e um único Deus. Agora, a segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou em Nossa Senhora. Ou seja, a segunda pessoa sempre existiu. É isso que a gente celebra na missa do dia do Natal.
Depois você pega lá o prólogo de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18 e vai ler. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por meio dela. Sem ela nada foi feito. Então aquela palavra ali é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ali São João vai descrevendo ele como já existente desde toda a eternidade, porque é Deus. Porque tem uns que ficam meio doidos assim, mas então como é que é? Jesus é o Filho de Deus, então Deus não tinha filho antes de Jesus nascer. Tinha! Sempre teve. Então o Filho de Deus se encarnou, mas ele não passou a ser filho com a encarnação. Ele sempre foi filho. Por isso que o pai sempre foi pai. Não tem jeito de ter pai sem filho, nem filho sem pai. Então por isso que Deus Pai sempre, desde toda a eternidade, foi, é e será pai. Do mesmo jeito, para ele ser pai, precisa de um filho que desde toda a eternidade sempre foi filho. Quem é esse? Jesus. Não, ainda a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que a partir do momento que se encarna no ventre de Nossa Senhora, aí sim, agora a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnada, assumindo a nossa humanidade, foi chamada no dia de hoje por Jesus. Então hoje você pode criar essa identidade. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas você precisa entender que nem sempre foi assim. É assim a partir da encarnação. Gente, é confuso, é meio doido o negócio, mas não é coisa do outro mundo, não. Você tem que entender isso aqui com o máximo de clareza possível, para você não começar a pensar abobrinha, pensar loucura, certo? Então, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou em Nossa Senhora. Agora eu vou fazer a pergunta mais estúpida, mas você precisa ouvir a resposta dela para não ser herege. Quantas pessoas existem dentro de Jesus? Porque olha só, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é? Encarnou, tornou-se humano. Quantas pessoas tem dentro de Jesus? A não ser que ele tenha um surto aí psiquiátrico de múltiplas personalidades, apenas uma. Quem é a pessoa em Jesus Cristo? É uma pessoa humana ou é uma pessoa divina? Se for os dois, então é duas pessoas. Pronto, vocês é tudo herege, vou fazer uma fogueira ali e vou queimar todo mundo. Seus doidos. Presta atenção. Se Jesus é só uma pessoa, ou ele é pessoa humana ou ele é pessoa divina. Não tem jeito de ser os dois aí. Se ele for os dois, então é uma pessoa humana e uma pessoa divina. Então é duas pessoas. Então Jesus tem múltiplas personalidades. Olha aqui onde é que está a heresia, hein? Então Jesus é uma única pessoa. Só que não é uma pessoa humana. Ele é uma pessoa divina. Por isso que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Porque Nossa Senhora gerou na humanidade e deu à luz, não a alguma coisa, ela deu à luz a alguém. Por isso que não tem como você chegar numa mãe, num hospital. Imagina, gente, senta lá naquela maternidade, lá na Santa Casa, não sei, que as mulheres tudo paridas lá, tudo espombalizada. Aí você começa a perguntar mãe por mãe. Mãe, que nasceu da senhora, hein? O que foi que saiu da senhora? O que é esse bichinho que saiu daí? É gente, cachorro, vaca, capivara? O que foi que a senhora pariu aí? Então, assim, a mãe vai se sentir muito ofendida, porque você não pergunta o que nasceu. Você pergunta o quê? Quem nasceu? Ah, o meu filho. Como é que ele chama? José, Bastião, Henrique, Tavinho, não sei. Mas é gente, não é bicho, não é coisa. Então, nasce alguém, não nasce alguma coisa. E para negar que Nossa Senhora é Mãe de Deus, você tem que dizer que nasceu alguma coisa de Nossa Senhora. Mas não nasceu alguém. Aí aparecem os doidos que vai falar, não, Nossa Senhora não é Mãe de Deus. Ela é mãe da humanidade de Jesus. Não é mãe de Deus, porque ela gerou a humanidade e não Deus. Ok. Então quer dizer que Nossa Senhora gerou um homem. E aí Deus veio e possuiu esse homem. Entrou ali dentro.
Pronto, acabou com a redenção. Acabou com a história da salvação. Porque se Jesus não é Deus, mas é um homem possesso pela divindade, então quem morreu na cruz não foi Deus, foi um homem. E se foi um homem que morreu na cruz, então não adiantou nada, porque esse era o problema desde Adão e Eva. A salvação não acontecia porque o nosso sangue não era suficiente para poder compensar a gravidade de um pecado que ofendeu um Deus que é infinito. Precisávamos de um sacrifício de um sangue infinito. E esse sangue tem que ser divino, não é humano. Então, se Jesus é um homem possuído, então pronto. A história da salvação acabou. Não deu certo. Então, por isso que agora você começa a entender, e essa é a beleza da nossa fé. Os dogmas que nós apresentamos, que têm relação direta com Nossa Senhora, eles não nascem dela. Eles nascem de Jesus. A igreja nunca inventou um dogma assim, falou, vamos inventar um dogma aqui para Nossa Senhora ficar bem potente. Não, a igreja não inventa dogmas. A igreja está atenta à fé católica de sempre. A fé que os católicos professaram de sempre. E num dado momento, aquela fé ela pode ser questionada. Ela pode entrar ali numa espécie de dúvida. Chega alguém e pode começar a criar um problema com aquela fé. O que a igreja católica faz nesse momento? A igreja bate o martelo e diz, isso a partir de agora é um dogma. Mas não quer dizer que a igreja antes não acreditava nisso. A igreja sempre acreditou na maternidade divina. Só que a partir do momento que ela começou a ser questionada ali no século IV, certo? Então a igreja teve que se posicionar. E o que a igreja faz então quando ela decreta um dogma, né? Nossa, essa igreja autoritária ficou brigando a gente a acreditar nas coisas. Se eu não acreditar no que o padre fala que tem que acreditar, ele me excomunga. Não, não é isso. Para com isso, pelo amor de Deus. O dogma na fé católica, ele é simplesmente uma fronteira. É uma prova de amor da igreja para com seus filhos. É como se você fosse pai, você fosse mãe. Não sei, quando a gente era criança, a gente ia pescar no Araguaia. Às vezes a gente ficava nas praias. E aí tinha uns negócios assim, tipo, você vai andando na areia, você tá vendo a areia. Aí de repente você vê só um trenzão preto assim, ó. Aí você pisava e fazia isso. E morria. Morria automaticamente, não tinha vidinha, morria, acabava. Então o que os nossos adultos, os nossos pais faziam para a gente não morrer assim? Então eles faziam um cercadinho com uns pau, marcando a fronteira. E não é que eles punham o pauzinho na escuridão, punha longe, é longe. Ainda tinha chão depois, mas por segurança eles punham os pauzinhos dentro da água e falavam para os demônios, ou para as crianças, né? Ó, é só até aqui. No meio deles estava eu, tá? Olha aí, o que Deus pode fazer, né? A graça de Deus é capaz, né? Então, estava lá os pauzinhos. Aí eles falavam, você vem só até aqui. Não, mas eu quero ir depois. Morre. Pronto, a gente não ia. É bom falar para a criança que morre, elas entendem. Então, não vai, morre. Então, a gente não queria morrer. Então, a gente ia só até o pauzinho. É isso que é o dogma na fé católica. A igreja católica, ela marca os limites. E ela diz, você quer continuar sendo católico? Quero, sou católico, morrer católico. Beleza. É só até aqui. Se você passar daqui, deixa de ser católico. O católico, ele acredita que Nossa Senhora é imaculada, estou católico ainda, virgem, antes, durante, depois do parto, estou católico ainda. Acredita que ela é mãe de Deus, ok, essa é a fé católica. Ah não, mas eu acho que Nossa Senhora não é imaculada, pronto, passou da fronteira. Saiu da fronteira. Você não é católico mais. Não precisa da igreja te excomungar. Não precisa do Papa te excomungar. Não precisa de falar grosseria com você. Não precisa. Sair da igreja católica é sempre uma escolha. É uma alternativa. Ninguém é obrigado. Eu não posso obrigar vocês a acreditarem no que eu quero que vocês acreditem. Mas eu sou obrigado a mostrar para vocês o que é a fé católica. Aí você decide se você acredita ou não. Quer ser católico? Então é assim. É até aqui. Ah não, eu quero ir lá. Não, não vai. Vai morrer, vai dar ruim. Ali você não é católico mais. Então o dogma da maternidade divina, a igreja o tem por causa de quem? Quem está sendo privilegiado no dogma da maternidade divina, meu amigo, não é Nossa Senhora. É Jesus Cristo.
Porque para negar que Nossa Senhora é mãe de Deus, o que você precisa negar antes? Só negar que Jesus é Deus. Se você nega que ela é mãe de Deus, então necessariamente você tem que fazer um malabarismo teológico, mas você vai ter que de alguma forma negar que Jesus é Deus. E não é essa a nossa fé. Então por isso que quando a igreja ali no século IV começou a ver essas discussões, não, ela não é mãe de Deus, ela é mãe do Cristo, ela é mãe da humanidade. Aí a igreja falou, não, esse negócio está errado, está fedendo, não é assim, a gente não crê nisso. A gente crê que ela é mãe de Deus, ela não é mãe de uma parte de Jesus, ela é mãe dele inteiro. Não tem jeito de uma mãe dar a luz a um pedaço e não dar um pedaço ao outro. Não, ela é mãe dele inteiro. Então ela é mãe de Deus. E essa é a nossa fé. Então todos os dogmas, eles preservam, não primeiramente ela, mas primeiramente ele. Alguns dias atrás, 8 de dezembro, nós estávamos meditando a Imaculada Conceição. Mesma ladainha, mesma história. Não é porque, nossa, eu quero Nossa Senhora diferentona, sem pecado e tudo e tal. Não foi essa a origem. A origem estava em quem? Em Jesus. O dogma da Imaculada Conceição é uma necessidade para preservar a inimizade perpétua, eterna, constante entre Jesus e Satanás. Para que ele não habitasse num ventre já tocado, imaculado pelo pecado, é óbvio que ela precisa ser imaculada, é óbvio. Da mesma maneira, hoje, então, que é o dogma que nós estamos celebrando? Simplesmente o dogma de que ela é mãe de Deus. Ah, padre, mas não está na Bíblia? Na Bíblia, eu quero ver na Bíblia. Vai lá e abre aí. Acabamos de ler isso todo dia. Lembra 3 vezes, numa semana só, eu acho, esse evangelho. Nossa, está decorando ele já. Nossa Senhora recebe um anúncio do anjo e vai apressadamente na casa de quem? Chega lá, o que Isabel fala? Como posso receber a mãe do meu? Não, da carne que o Senhor vai assumir. Foi isso que Isabel falou, não foi? Do cadáver que vai ser possuído pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi isso que Isabel falou? Não foi. Então, se você quiser negar a maternidade divina, a primeira coisa que você tem que fazer é pôr fogo no Evangelho de São Lucas. Não pode sobrar nada. Que se sobrar um versículozinho, São Lucas não consegue enfiar lá para Deus. Aqui, está aqui. Então, não tem jeito de negar. Não tem. Porque a primeira que abriu a boca para falar essa verdade foi Isabel. E Isabel olha para Maria e diz, como posso receber na minha casa a mãe do meu Senhor? Aí o ignorante vai falar, padre, mas aqui, senhora, e, ó, meu pai também é senhor, meu avô também é senhor. Não, pelo amor de Deus, gente. Senhor na Bíblia não é pronome de tratamento respeitoso para gente mais velha. Se bem que hoje está difícil até de tratar os mais velhos com respeito, né? A gente chega numa pessoa assim, um ancião, acabou com a cabeça branca, ou sem cabelo, igual o Carlinho aqui. O Carlinho já deve ter o quê? Já uns 90 anos. Se eu chegar no Carlinho, eu vou beirando, né, Carlinho? Uns 52, um corpinho de 75, né? Então eu vou tratar o Carlinho como? Não chegar nele, e aí, doido? E aí, velho? Não, eu trato ele como senhor aí. Ele é mais, sim, respeito isso. A gente vai e fala com os bonitos, que o Pinho está indo embora, gente. O cachorro desanimou ali da minha cadeira. A gente chama um cara mais velho de senhor, o que ele vai e fala? Não, o senhor está no céu. Mas como assim, Senhor está no céu? Não, lá é outro Senhor, meu amigo. Você é um velho também, deixa eu te tratar com respeito, pelo amor de Deus, né? Mas então, Senhor ali na boca de Isabel não é pronome de tratamento. Ah, de onde vem a mãe do meu Senhor? Não, vai ler em grego, capivara. Pega lá o Kyrios. O menino cantou aqui agora, não cantou não? Estou mentindo? Kyrie... Não, só não foi esse que cantou não, foi outro, né? Vocês conhecem essa piada dos monges que estavam bebendo pinga ou não? Vou contar para vocês. Os meninos vão entender, vocês não vão entender não. Diz que estavam no mosteiro lá e tinha uns monges, né? E era dia de festa e ia tomar um vinho, né? E o vinho mais cachaceiro ficou para distribuir o vinho. Falei, não, rapaz, não vai sobrar nada para mim. O superior ainda deu uma briga com ele. Falou, você vai pôr para todo mundo, vai pôr o seu por último. Não, rapaz, mas não vai sobrar nada para mim não. Não, mas é para pôr para todo mundo primeiro. E é para pôr quanto? Põe um quirelês para cada um. Aí o monge saiu nos copinhos, né? Quirelês. Era uns 80 monges. Quirelês.
Aí chegou no copo dele. Kyrie eleison. Campai! Bebeu, né? Assim, mas cantaram aqui agora. O que é? Vocês escutam aí cantando grego na missa, e às vezes vocês não sabem o que está cantando, né? O que é Kyrie eleison? Senhor, tem de piedade de nós. Christe eleison. Cristo tem de piedade de nós. É grego, não é latim não. Tem uns bobos que dizem, nossa, o senhor cantou bonito na missa, cantou em latim. Não é grego aquilo ali, meu filho, não é latim não, é outra coisa, é outra língua. Certo? Mas esse Kyrie, que está no ato penitencial, é o Kyrios, que está lá na boca de Isabel, olhando para o menino que está na barriga de Nossa Senhora e chamando-o de Senhor. Então, por isso, você que é católico, né? Você que hoje celebra a sua fé, então, pelo amor de Deus, né? Sai dessa missa com essa convicção no coração, né? Você não é doido em olhar para Nossa Senhora e dizer que ela é mãe de Deus. Tá, eu sei, não processa direito, não é fácil de entrar, por quê? Porque como que pode uma criatura ser mãe do Criador? Não sei, não tem explicação. Por isso que o nome é mistério. A gente entende um pouco, a gente mergulha, mas a gente não esgota o mistério. É como chegar numa cachoeira, no Sal de Corumbá e querer beber tudo e sair de lá saciado e a cachoeira ficar seca. Não vai secar. Você vai encher a boca, você vai saciar, você vai matar a sua sede, mas a cachoeira está lá, continua jorrando água. Então é assim o mistério. A gente se aproxima e entende um pouco, mergulha, mas não vai esgotar. Mas essa é a nossa fé. Ela é mãe de Deus. Para negar isso, você tem que negar a divindade de Jesus, e fim de história. E nós precisamos que Ele seja Deus. Nós precisamos que Ele seja Salvador. Porque nós só alcançamos a salvação por causa que a divindade assumiu a humanidade. E a humanidade foi redimida pela divindade. Hoje o primeiro sangue foi derramado. Daqui a uns meses vamos estar lá, começando aquele flagelo de novo da quaresma e procissão e que esse trem doido. E vamos rever o derramamento final de sangue, que vai ser a paixão no Calvário. Mas começou assim, com o derramamento de sangue ali daquela circuncisão. Então peçamos hoje a intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima. E não tenha medo de chamá-la de mãe, tá? Não tenha respeito humano, não tenha essas frescuras, não. Então ela é nossa mãe, sim. Ela é mãe de Jesus, então ela tem que ser mãe minha, porque eu sou irmão de Jesus. Eu estou unido a Jesus, unido a Ele no seu corpo através do batismo. Não tem como a mãe dar a luz a uma cabeça e não dar luz aos membros. Se ela deu a luz a Jesus, que é a cabeça, necessariamente ela tem que ter dado a luz a mim e a você. E nós somos filhos, sim, de Nossa Senhora. Por mais que nós sejamos gerados pela graça de Deus, mas a maternidade dela foi instrumento para que essa graça chegasse até nós. Por isso que essa foi a oração que nós fizemos no início da missa. Então peçamos hoje a sua intercessão com alegria, com zelo, né, com gosto, de termos uma mãe tão fantástica, tão maravilhosa, que tem tudo para nos ensinar, para trilharmos o nosso caminho de santidade, para que nós verdadeiramente tenhamos esse zelo, essa honra de testemunhar que ela é nossa mãe. Não sai caçando briga com os outros aí não, tá? Sai caçando briga com seus parentes evangélicos aí não. Tem uns que gostam aí, junta esses trem de Natal, né? Junta essas festas aí, junta lá os parentes que é evangélico. Aí vai fazer uma reza antes do almoço, lá da janta. Aí já vai para os colegas que é crente, Ave Maria, cheia de graça, Senhor, vai rupiando os cabelos, vai parecendo que esse cachorro doido na hora da briga. Então, não caça confusão não precisa desse tipo de atitude ridícula não, mas assim, testemunha, né? Quando você ouvir, quando você for atacado, quando for alguma coisa assim, fala, oh, não, para, respeita, né? Se você não acredita, tá, ok, tranquilo, mas por respeito, né? Não ataca a minha fé, não ataca aquilo que eu amo, não ataca aquilo que eu prezo, né? Para que assim verdadeiramente a gente tenha a alegria de saber que somos filhos de uma mãe, que antes de ser nossa mãe, é mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.